Olá, aleluia. Deus me traz aqui para lembrar a mim e a você. Eu, o Senhor, não penso como eles pensam. Irmãos, somos eu e você que devemos saber o que Deus pensa. Quais pensamentos Ele tem para mim e para você. Nós estamos presos em prisões, em cativeiros, pensando da maneira que Deus não pensa a respeito de você. Sua família, ela pode ter pensamentos que se opõem a Deus, pensamentos que não é os pensamentos de Deus para você. Na nossa família também, entre os nossos irmãos, muitos deles podem estar nesse meio, numa posição. Qual a posição? Qual a posição que o Pai me traz aqui e ele falava muito forte em meu coração? Muitos têm se achado melhores, porque de repente não traiu, porque de repente não usou drogas, porque não experimentou o roubo. Acaso Deus colocou um parâmetro para qual alma seria salva, mas a palavra diz, porque Deus. Então entenda, alguém pode não ter amado você, alguém que possa ser inclusive um escolhido e não entenda você, te coloque numa zona de perigo, de risco e de morte. Me diz o Senhor, como Davi, ele fez ali com Urias. Então alguém que pode estar agindo pela carne, pode colocar sim, eu e você em um lugar de morte. Mas Deus, ouça o que ele fala, porque Deus amou o mundo. Ele amou de uma tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para salvar a tua alma. Então não importa quem deveria te amar, porque Deus diz para amarmos ao nosso próximo. E é com o amor que Ele nos deu. Um amor que perdoa, um amor de misericórdia, um amor de bondade. Mas alguém pode não estar te amando. Mas Deus diz através das suas palavras, eu amo você. Você perderá a salvação por alguém que não te ama, por alguém que deveria obedecer às palavras de Deus, mas não tem obedecido, tem dito palavras que querem levar você à morte, que querem fazer você deixar de crer, deixar de esperar em Jesus Cristo. Mas Deus me traz aqui para lembrar a você que na boca destes, quem está falando é o adversário, pois é o adversário que é contra os pensamentos de Deus ao teu respeito. E Deus me traz aqui para lembrar. Por mais que odiemos as ações mais, Deus é o único. Deus é o único. Deus é o único. Lembrar, igreja, eu, o Senhor, sou único. Eu, o Senhor, sou único. Quem foi que nos tirou do lugar da desobediência? Quem foi que nos tirou do lugar de morte? Acaso foi a nossa carne? A nossa carne que se movimentou? A nossa carne que reagiu? Não. Nós ouvimos as palavras de Deus, entregamos a vida àquele, ao único que pode nos salvar, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz para mim e para você, em Romanos 8:11, agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês.
Então por quê? Então por que foi restaurado em nós a vida? Acaso foi a carne? Acaso a carne restaurou a vida? Não. O Espírito de Deus, o Espírito dele em nós, que habita em nós. Há uma condenação para a carne. A carne, ela tem uma sentença. Esse corpo, ele é mortal. Mas para a alma que habita neste corpo, há salvação por meio de Jesus Cristo. A salvação para mim e para você por meio de Jesus Cristo. E a palavra diz assim, ó. Lá em quem a nossa alma, ela tá viva, a nossa alma, ela tá viva pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, a palavra acabou de falar comigo e com você. Se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele, por causa do Espírito dele. Uma igreja que dá misericórdia, uma igreja que dá misericórdia, porque Deus nos deu misericórdia. Lá em Romanos fala, pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Romanos 11, verso 32. Romanos 11, verso 32. Deus fez com que todos se tornassem. Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. E quando Deus, ele trouxe uma palavra, porque ele quer levantar a muitos que estão no chão chorando. E o que o Espírito Santo dizia mesmo, e sendo bem objetiva, bem clara, é: por que não roubaram? Por que não traíram? Por que não fizeram isso ou não fizeram aquilo? Estão se achando inconscientes melhores. O fato de o nosso Pai odiar o pecado, ele ama o ser humano. Ele ama a mim e a você. Então nós devemos olhar para tais com misericórdia. Nós carregamos aquele, o único, que pode tirar essa alma da lama, que pode tirar essa alma do lugar de morte. Mas as vestes de arrogância foi exatamente isso. E Deus resiste ao arrogante. Quem é aquele que se levantou e tem esse poder na alma? A carne pode levar essa alma a acreditar que é poderosa, a acreditar que agora é um Deus. Aonde a carne ainda existe, aonde o que está em nós é o que tem trazido a vida. É o que tem trazido a vida. Você pode acreditar e pensar, eu nunca saí da igreja. E por causa disso, você nunca errou? Você não tem pecado? Você não está em transição? Você não está no mesmo caminho que todos estão indo? Acaso são melhores? Claro que não. A palavra de Deus não é linear. Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. A todos. E a palavra de Deus diz assim, João 3:6, alguém que traz os outros ao seu modo de vida, que converte alguém de Deus ao transformar pessoas em seus filhos através
da fé na obra de Cristo. O que é isto? Nascer. Alguém que faz nascer, que traz os outros ao seu modo de vida, que converte alguém. Alguém que faz nascer, que traz para o seu modo de viver, para a sua maneira de viver, para a sua maneira de pensar, para a sua maneira de agir, que converte alguém. Então João 3,6 fala: o que é nascido da carne é carne. Então aqueles que nasceram no ventre é carne. Quando eu estava no ventre da minha mãe e eu nasci, é carne. O que mudou a minha vida? Mudou aos 13 anos, quando eu entreguei a vida para Cristo, quando eu me batizei nas águas e o Espírito Santo de Deus veio morar, habitar dentro de mim. Então a obra, as ações, os pensamentos que eu tenho hoje, a maneira de viver que eu tenho hoje, não foi obra para eu me gloriar da minha carne. Não foi obra para eu me gloriar da minha carne. E nem de pessoas humanas. Pessoas humanas podem ter sido ferramentas, porque foram chamadas e estão gerando, e às vezes estão mais na frente, ou seja, na caminhada, na fé, nas mudanças. Mas quem me fez nascer, me converteu, me trouxe a maneira de viver, tem me convencido diariamente, é o Espírito Santo de Deus. É Ele, a obra é dele. A obra não é da carne, Maria. A obra não é humana, Maria. A obra é do meu Espírito. Dás manutenção, alimenta esse corpo, Maria. Mas é eu que vou fazer crescer. Eu porei a semente no teu ventre. Eu darei crescimento. Isso que você está ouvindo. Tem muitos tirando a obra do Espírito, e tem muitos se colocando no lugar do Espírito Santo. A carne ainda está em nós, ainda está latente, ainda está aqui, porém não somos mais submetidos à carne, porém não somos mais escravos da carne, da nossa vontade, dos desejos, dos prazeres, daquilo que se opõe a Deus. Mas tem negado a nós mesmos. Temos nos colocado nesta posição. Então a palavra está dizendo: o que é nascido da carne é carne. E o que é que hoje eu e você tem de diferente? O que é que hoje eu e você tem de diferente? O que é que eu e você hoje tem de diferente? E a palavra de Deus acaba de falar para mim. E muitos têm julgado seus pais, que não tem o Espírito Santo de Deus para os fazer nascer e ter uma nova maneira de viver. A palavra é exatamente essa. Olharmos para aquelas pessoas e acharmos que elas podem ter uma outra maneira de viver se nelas não habitam, se elas não conhecem, se elas não têm o Espírito Santo de Deus. Aquele que gera, aquele que dá forma. Aí a palavra diz: e o que é nascido do Espírito é a Trindade. O que é nascido do Espírito de Deus, o que é nascido do Espírito de Deus é Espírito. Ou seja, o que é nascido do Espírito de Deus é Espírito. Eu gosto muito das palavras de Deus porque a ênfase. Os frutos é do Espírito. Os dons é do Espírito. Porque a carne pode levar a alma, por causa dos dons, a achar que são deuses. Eu já li um livro uma vez, O Poder da Alma, e na época eu não entendi. Mas depois de algum tempo, quando o pai começou a falar mais para mim sobre as suas palavras, usando ali Nabucodonosor, e ali você vê que Nabucodonosor, ele tem muitas conquistas, a ponto de que ele começa a olhar o seu reino, a sua conquista, o seu império, a construção, e ele acha que ele fez tudo aquilo, mas havia uma permissão. Uma permissão, por isso que seu império estava crescendo. Então Deus teve um encontro com um ser humano que achou-se poderoso.
E Deus só restituiu o que ele tinha quando ele reconheceu que Deus dá, mas Deus também tira. Que Deus humilha o exaltado. Então a carne pode fazer você ter esta alma exaltada. E nós precisamos ter consciência. Os frutos que nós geramos hoje é porque o Espírito Santo de Deus tem nos levado a esse modo de viver. Deus quer salvar a alma das pessoas. E nós que já estamos em Cristo, e temos essa consciência da submissão, do poder do mal, do reino espiritual, que tem sim, que planta sementes nas mentes das pessoas e fazem elas raciocinar, e fazem elas gerar, e fazem elas ter ideias do mal. Porque ainda estão na carne. Seu nascimento ainda é da carne, da aprendizagem que a cultura deu, da aprendizagem desses tempos, da aprendizagem dos seus pais, da aprendizagem de um lar. E algo que o Espírito Santo falava comigo, imagine. Não que nós concordemos com a obra, mas imagine uma criança que foi estrupada desde a infância, que nunca recebeu amor dentro de um lar. Aí se torna um adulto, sem Cristo, sem essa pessoa nunca ter conhecido o amor. Acaso vai dar amor? Se aqueles que deveriam proteger foram os mesmos que espancaram, foram os mesmos que não protegeram, que deram ódio, que deram violência, como? Como essa pessoa vai ser outro adulto sem Jesus? Mas se está diante de você, Deus quer que você dê amor. Então alguém roubou você e teve essa aprendizagem lá atrás. Justifica? Não. Porque nós podemos fazer escolhas diferentes. Mas não está na sua frente por acaso. Não foi parar essa causa na sua frente por acaso. É porque você conhece Jesus. Aquela mulher pega em adultério. Poderia ali ser apedrejada. Jesus poderia usar a lei. Mas se Jesus usar a lei, ele tem que usar comigo e você também. Porque nós erramos. E ele tem sido muito paciente para comigo e com você. Muito paciente para comigo e para você. Ele tem trabalhado no nosso modo de viver, nas nossas ações. Agora imagine, alguém que viveu no lar onde os pais ou a cultura foi abandonado por família e nasceu no roubo. Eu não estou dizendo para você que ver essa obra, que isso é algo fácil, é algo que o Espírito Santo tem conversado para comigo, é algo que ele tem falado internamente, é algo que é uma decisão, nós negarmos a nós mesmos e vivermos por um propósito maior, porque este mundo será destruído, o corpo, e para onde irá as almas? Para onde irá as almas? Claro que cada pessoa, ela escolhe. Jesus diz para aquela mulher, não peque mais. Então ela tinha uma escolha. Jesus diz para aquele homem no tanque de Betesda, não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Então ele tinha ainda, se ele está na terra, se ele tem vida, ele pode escolher errar, escolher um caminho errado, mas Jesus exortou, Jesus disse para ele, não faça, para que algo pior não venha sobre você. Então Jesus, ele falou. Então, a palavra de Deus diz para mim e para você, a palavra de Deus diz assim, o Espírito é o que, João 6,63, o Espírito é o que vivifica, produzir vida, gerar ou dar a luz a uma nova vida. Essa é a tradução de vivifica. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pneuma, que é a tradução desta palavra, é o que vivifica. Não é a carne que vivifica. Não é a carne, existe uma obra aqui, existe uma participação.
existe uma submissão, existe um propósito que o Espírito Santo está cumprindo, que Jesus veio e cumpriu, que os anjos cumprem a mandado do nosso Pai. E há também, me emociono porque as almas estão morrendo. As almas estão morrendo. Não é o corpo, porque o corpo vai morrer, ele tem uma condenação. Ele é mortal. Então a palavra de Deus diz, é o Espírito, para a gente lembrar, ter nos nossos pensamentos, que vivifica. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. E a palavra de Deus continua a dizer, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito, as palavras de Deus é vida, irmãos. As palavras de Deus, ela é viva. Então ela restaura a saúde, as palavras de Deus, a saúde interna. Se você pensar como Deus pensa nas suas palavras. Então, as palavras que eu vos tenho dito são espírito, e espírito aqui também é o Espírito Santo, é a Trindade, é o Espírito Santo de Deus, e são vida. Alma viva. Alma viva. As palavras de Deus é espírito e são vida. É uma alma que está viva. E quem é que vivifica? Quem é que vivifica esta alma? O Espírito Santo de Deus. A alma está viva pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra que o Pai traz hoje para mim e para você, e ele falava sobre os pensamentos que nós temos pensado de nós mesmos, por causa até de pessoas que são cristãs, mas que estão em transição, e tem feito a muitos, não é? Tem levado à morte a muitos, mas o que o Pai traga a responsabilidade para si, há uma responsabilidade minha e sua, de buscar conhecer os pensamentos de Deus para você. E você que crê, é você que confia. Não importa quem na tua família te acha arrogante, como os irmãos de Davi achavam, presunçoso. Veja. Não importa, mas o que Deus pensa de você? Porque Deus disse, Davi para mim é um escolhido. Eu escolhi Davi. Deus escolheu você. E Ele enviou Jesus e todos nós se encontraremos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o nosso noivo. Então a palavra de Deus, Ele me deu através de um hino. Ele falou exatamente, ouça. Se você não pensa dessa maneira, traga esses pensamentos. Que pensamentos, Lia, eu devo trazer para o meu interior? Quando você lê as palavras de Deus, o Espírito Santo, ele começa a falar com você e ele começa a te revelar o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você. E aí você pode estar internamente carregando os pensamentos dos seus pais, carregando pensamentos de pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas são joio e têm sido usados pela boca do maligno. Lembrando, eu e você não arranca, eu e você não condena. Se você está consciente de alguém que está contra você, o que é contra? É adversário, que está em oposição aos pensamentos de Deus, ao projeto de Deus, ao propósito de Deus na tua vida, tu foges do ambiente. Alguém quer te matar? Tu foge, porque esta pessoa terá o próprio julgamento do próprio Deus. Mas não é eu e você que a julgamos e a matamos, porque já está no lugar de morte. Porque quem pratica obras de morte, obras que causam dano, obras que causam dor no próximo, obras que causam sofrimento ao próximo, quem é? Quem é? O maligno. E ele tem poder mental e físico. Consegue influenciar a vida destas pessoas. E enquanto estivermos no mundo,
teremos adversário, nos diz o Senhor. Teremos adversário, nos diz o Senhor. Mas há uma movimentação minha e sua. Há ações a ser tomada no nosso modo de viver. E isso antes de entrarmos na palavra. Porque Deus quer levantar um exército que um exército que está caído, um exército que tá triste, que está quebrantado, que está no seu interior cheio de pensamentos contrários ao que Deus pensa. Deus sabe que eu e vocês não é perfeito, mas Ele tem nos aperfeiçoado nesta obra que não é carnal, é dom, é dádiva. É uma capacitação do céu e que você se submete, que você obedece, que você confia e continua caminhando, nos diz o Senhor. A palavra diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate. E quando você vai para a tradução combati combati, esta palavra diz exatamente isso. Combati com adversários. Combater com adversários. Lutar. Esforçar-se com zelo extremo. Empenhar-se em obter algo. Então há uma participação minha e sua. Há um esforço. Esforça-te. Te esforça. Não espere que outras pessoas façam você se esforçar. É uma movimentação sua. Porque você quer aquilo que está pronto. Aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Então é uma corrida. É um esforço individual. Individual. Então, enquanto tivermos isso, há uma luta, há um adversário que quer o quê? Ele quer roubar a tua fé em Cristo, porque a tua fé em Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sua alma salva eternamente. Então, o que o adversário quer? Qual é a oposição do adversário? A oposição dele é roubar a fé que a tua alma tem em Jesus Cristo. E se ele roubar a fé que tu tem em Jesus Cristo, ele vai roubar os bens preciosos da tua alma. E qual é os bens preciosos? A retidão, a honestidade, a fidelidade, a pureza. Então ele pode usar o marido contrário, ele pode usar um filho, ele pode usar um irmão, ele pode mexer na empresa, mexer em alguma coisa, mas nós estamos tão focados naquilo que está sendo tirado e estamos esquecendo que tudo que ele quer tirar, que o propósito que ele é contra é a salvação da sua alma. Porque Deus, ele pode restaurar tudo que é material. Mas eu e você, com as nossas escolhas, podemos colocar a nossa alma em condenação eternamente. E está tão camuflado isso, tão camuflado que não estou negligenciando sua dor, porque eu passei por muitas provas. Creio que chegará o tempo de próprio Deus deixar com que eu revele. Mas hoje, antes eu não tinha esse entendimento. Antes eu não estava focada nisso. Eu era tão focada na dor, tão focada no que estava indo, tão focada no que falavam, que se não fosse Jesus, que se não fosse Ele, e eu não entendia, não é isso que Jesus pensa de mim, não é isso que Jesus quer. Por quê? Por que que naquela época eu me deixei levar? Porque não tinha as palavras, não tinha dentro de mim os pensamentos de Deus. Eu entreguei a vida para Cristo, eu me batizei nas águas, eu até fiz o discipulado, mas não tinha isso dentro de mim, gravado dentro de mim, o quanto Deus me ama. Não sabia que Ele era o meu Pai, eu não sabia que Ele era o meu Pai, eu não sabia que a santidade, como no curso que eu fiz de santidade, numa época lá atrás, do Luciano Subirá, que ele fala sobre santificação. Também tem os livros
que eu procurei saber sobre isso, que ela é progressiva, ela vai crescendo, ela vai avançando. Então havia muita cobrança para eu ser de mim mesma, não era ninguém. Era eu, porque eu queria agradá-lo, eu queria fazer o que ele ama, eu queria fazer o que ele gosta. E aí eu me esforçava na carne, eu dizia, não vou fazer mais isso. E quando eu via, mas eu precisava passar mais tempo com as palavras, saber o que ele pensa, dedicar tempo a ele. Tempo a ele, porque é um convencimento interno. E não é apenas dizer não faça, é porque não fazer. Porque ele só quer o teu bem, porque ficar nesse caminho vai atrair o mal para ti. Então ele começa a conversar com você quando eu realmente dediquei tempo e abri mão de coisas que ao seu tempo eu irei falar. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo aos 13 anos de idade, eu fiquei tão feliz, porque eu sempre lembrei, né? Depois de toda a turbulência, se você já ouviu as ministrações interiores, eu sofria muito internamente, porque eu tinha naquela mente, né? Eu era muito feliz na igreja, a pureza e todo aquela entrega que eu tinha ao Senhor. Então, tanto é que quando eu me entreguei a vida para Cristo, que eu fui dizer pro meu pai, eu fui lá falar com ele na casa dele, eu fui de saia longa preta com a mesma roupa que eu entreguei a vida para Cristo. E meu pai chorou. Mas eu não entendia. E como ele não era assim, não morava com a minha mãe, e querendo ou não, a carne, ela tinha aquela falta. Qual falta? A falta de presença, a falta de afirmação, a falta de amor dos pais. Porém, naquela época eu não sabia. Eu não sabia. E se eu olhar para a geração da minha família, meu pai também não teve um amor de um pai, uma presença de um pai, e nem a minha mãe. E na minha geração naquela época também, então ali ele chorou. E no futuro, para agradar a ele, eu fiz coisas que ele gostava. Porque a gente quer agradar até sair dessa prisão, até cumprir o propósito de Deus, mesmo quando outros não concordam. Mesmo quando outros são contra. Mesmo quando outros estão como adversários, como o próprio Satanás falando através das suas bocas. Mas eu não entendia naquele tempo. Então meu pai chorou e eu fiquei muito triste, porque ele não ficou feliz. Ele não queria eu na igreja. Então veja, ali já começou. Embora ali eu estivesse firme, fiquei firme por alguns anos. Porque eu só vim entender depois que eu nunca abandonei a Cristo, depois de muito tempo. Eu só não fui para aquela igreja. Mas eu acreditava que eu estava negando por não ir àquela igreja. Para eu sair geograficamente daquele território e ter que morar com minha avó. Eu não entendia que era livramento, eu não entendia que era Deus guardando a minha alma. Eu não entendia que eu era um bebê espiritual, eu não entendia nada disso. Eu não entendia, mas aquele que me enviou, ele mesmo me salvou. E não foi pessoas humanas. Foi o próprio Deus que interveio, que guardou, que protegeu. E embora eu não entendesse as circunstâncias, por eu viver em prisões sem poder me movimentar, sem poder sair, eu não entendia, mas era Ele me guardando, era Ele me protegendo. Veja. Então há essa cobrança nossa interior de pela força da carne conseguimos fazer, mas há uma capacitação em cada coisa. Se você já ouve, né? Já há alguns anos que eu venho trabalhando internamente, por que eu tenho que me alimentar mais saudável, porque a infância não teve uma alimentação saudável, então esse hábito ainda existe dentro de mim, esse circuito neural. Então hoje eu já tenho, por que eu vou me alimentar saudável? E já é algo que Deus tem me capacitado para me alimentar cada dia mais saudável. Não é algo da carne, porque a carne quer comer besteira, até porque ela já tem a experimentação. Então eu conheço o sabor do hambúrguer, porque eu já comi hambúrguer. Eu conheço o sabor da batata frita, porque eu já comi batata frita. Agora, se você vivesse na selva e só comesse animal, você tá entendendo? Se você vivesse numa selva, existe até filmes sobre isso. Você iria ter uma aprendizagem e iria reproduzir o que você aprendeu.
Porque é o que você sabe. Porque é o que você comeu. É o que te ensinaram. E Jesus vem para quê? Para eu e você nascer de novo. E não é o nascimento da carne. É o nascimento do Espírito que vivifica a nossa alma. Tirando do lugar de morte. Restaurando a vida. Trazendo saúde. Começamos a pensar como Deus pensa. E o Espírito Santo de Deus é que tem nos levado a esta maneira de viver, nos diz o Senhor. Então veja. Combati o bom combate, terminei a corrida. Então não é parado. Não é parado, é se movimentando, é agindo, é caminhando, é indo atrás, é o seu alvo, a salvação, a morada que tem lá para nós, estar com Deus e estar com Jesus, é o que deve estar na consciência da nossa alma, é que nós devemos anseiar esse o maior desejo e por isso vale a pena algumas perdas para quê? Para nossa alma não ficar no lugar de condenação. Porque Deus sabe por que tirou. Deus sabe porque ainda não trouxe, é porque não está pronto. Porque Deus, Ele quer salvar a minha alma e a tua. Então, eu falava com alguém esse fim de semana e eu dizia, Deus não trouxe ainda. Porque você não está pronto. Porque Ele não quer te perder. E dependendo do que Deus dá, pode levar a nossa alma a se perder. A voltar para o lugar onde não deve voltar, para o lugar de morte, para o lugar de escravidão, da carne. E a gente acha que não pode voltar, mas a palavra de Deus, Paulo falava direto, não volte para onde Jesus libertou você. Então se ele diz não volte a essas práticas, significa que há uma possibilidade. Por quê? Porque a carne ainda está na gente. Porém agora temos algo que não tínhamos, o Espírito Santo de Deus. E somos livres para escolher. Então a palavra, é nós que estamos atrasando muitas vezes, me diz o Senhor, a obra que o Espírito Santo quer realizar de Deus em nós. Nos fazer avançar, nos fazer transitar. Então as palavras de Deus diz, terminei a corrida, guardei a fé. Não guardou a casa, os recursos, não sou contrário a isso, mas é algo que se nós não tivermos as palavras de Deus dentro de nós, no nosso interior, no coração, no interior da nossa alma, correndo em nossa mente, iremos buscar essas coisas terrenas. Mas é pensamentos que Deus ele vai trabalhando em você. Você não precisa juntar, então se você não precisa juntar tesouros na terra, então você não precisa correr, se esforçar para ter, porque você crê aquilo que Deus, Ele quer me dar, vai trazer para mim, vai vir para mim. Davi não pediu para ser rei, mas Deus o escolheu e deu aquela posição. Deus o escolheu e deu aquela posição e o capacitou. Davi, ele é exato, ele diz, é Deus que me livrou, é Deus que me deu, é Deus que me livrou da mão de Saul. Então o que ele está dizendo? Não foi a minha carne, não foi o meu pai, não foi meus familiares, não foi Samuel, foi Deus quem me livrou. E algo que nós falamos essa semana, porque somos escolhidos, porque olhamos para as pessoas, para termos essa consciência de ter cuidado, para não achar que eles são deuses. Porque escolhidos de Deus, nós vemos na palavra que às vezes agem da sua carne e colocam a vida de outros irmãos em perigo, em lugar para matar, não é? Você vê aí Jeremias, você vê aí o próprio Urias, você vê o que Saul fez, né, com os sacerdotes. Então veja, guardei a fé, guardei a minha convicção em Jesus Cristo. Eu guardei, eu protegi, eu reservei o que? A fé. Então ele pode, como Jó, tocar em tudo, mas a tua alma está salva, está preservada. Está com fé, está em adoração a Deus. Por mais que tenha tido perdas.
E a palavra continua. Guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E deixa eu te falar algo, esse amor aqui, amam a sua vinda, é o mesmo amor de Deus. É um amor incondicional. É um amor que dá, mesmo quando as pessoas não merecem. É alguém que perdoa, que frutifica do Espírito Santo. Amor, misericórdia, perdão, fidelidade, bondade, mansidão, paciência com aqueles que ainda estão em transição, com ainda que Jesus vai ter um encontro para mudarem o seu modo de pensar. Então o louvor que o Pai traz hoje, caso você ainda não pense dessa maneira, é este louvor. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Então o louvor está dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus. Então se você não sabe quem é, se você não sabe a quem você pertence, qual é o pensamento agora que deve ter no seu interior? Eu sou de Deus. E cada dia que você pensar mais nisso, e se você tem dúvidas, se você não entende, está um turbilhão no seu interno, devemos ir para Ele. Para que Ele possa tratar, para que Ele possa trazer vida a essa mutirão de pensamentos. Para que muita da ansiedade que é gerada pelo próprio organismo, com a preocupação excessiva com o futuro, possa tratar as palavras de Deus. Trazer a verdade e destruir essas mentiras que têm adoecido o teu corpo, diz o Senhor. Porque eu não penso como aqueles que metralharam você com pensamentos duros, com pensamentos de morte, com pensamentos de rejeição, com pensamentos de abandono, com pensamentos de perfeição e arrogância, com pensamentos que queriam usar a lei para condenar você, quando eles próprios tinham pecados a serem confessados. Quando nós vamos ler a palavra e nos encontramos com as suas palavras, ela vai limpando o nosso interior e nós descobrimos verdades na nossa maneira de viver, que estávamos errado e pensávamos errado, e aí então confessamos e nos arrependemos e fazemos uma mudança, abandonamos aquela maneira de pensar, aquela maneira de viver, aquela maneira de se comportar, porque as próprias palavras de Deus têm esse poder para trazer vida onde está doente, para trazer vida para este corpo, para trazer vida para esta família, para trazer vida para a sua igreja. As palavras de Deus, como Deus pensa. Deus deu o bem mais precioso, porque Ele quer salvar. É o que as palavras de Deus vêm dizer, não é Lilian. É as palavras de Deus se encontrando com você. Olha como Deus pensa. Ezequiel 18, aleluia, aleluia. 20, a alma que pecar, essa será a que morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio recairá sobre ele. Recai sobre quem? Sobre a pessoa mesmo que decidiu pecar. A pessoa mesmo está atraindo o mal para você. Nós não precisamos desejar o mal, mas se levantar como igreja e orar pelos perseguidores, por aqueles que estão com suas mentes petrificadas pelo mal, porque sem Jesus não podem conhecer a vida.
E Deus não ouvirá a oração deles. Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a minha oração e a tua, que orará por essa vida. E eu não estou falando de coisas que o Espírito Santo lá atrás não me fez praticar, aonde eu não orei pelos meus sentimentos, mas porque Deus amava a vida daqueles. E porque eu mesma tinha consciência, eu só estou viva. E foi o Espírito falando: Lilian, você está viva, você crê? Creio. Lilian, você conseguiria sozinha? Não, eu não conseguiria. Lilian, por mais que o que estejam fazendo esteja doendo, ore. E ele me disse as palavras: Jesus, só tu podes salvar. O diabo quer acabar com estes. Quer acabar com estes. Querem levar à condenação. Querem a alma deste. Eu não posso fazer nada. Humanamente eu não posso fazer nada. Não posso convencê-los das suas decisões. Não posso convencê-los da sua maneira de viver. Não posso fazê-los mudar a estes comportamentos. Mas eu creio em ti. Então eu rogo pela vida, pelo teu Filho Jesus Cristo, pelo que ele fez, pelo que ele pagou, para que estes não se percam, não porque eu mereça, mas pelo sacrifício que ele carregou na cruz sem merecer. Então eu clamo pelo nome dele, para que estes não se percam, pelo sacrifício, pelo posicionamento de Jesus, por Jesus te obedecer, meu Pai. Então eu clamo por estes, porque só Jesus. E eu vi coisas extraordinárias. Eu cheguei a ver uma vez alguém chorando muito, pedindo muito perdão, pela maneira que tratou, pela maneira que agiu, pela maneira. E quando você vê a pessoa arrependida, a pessoa sente nojo, a pessoa fica: meu Deus, como eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por quê, irmãos? Porque Faraó, ele tem poder. Ele tem poder para oprimir. Ele tem poder para manter as mentes realmente. Então você diz para o seu filho: você pode não gostar das obras que eles estão praticando, mas não deixou de ser o teu filho. Não deixou de ser o teu marido, de ser teus irmãos. Não deixou de ser a tua família. Mas você conhece aquele que pode libertá-los. Então Deus diz: eu amo o teu filho, dei a vida do meu filho por ele. E você mesmo que carregou no ventre está o recusando, está o abandonando, está o amando quando ele merecer, quando ele mudar o comportamento. Já pensou se Jesus fizesse isso comigo e com você? Se ele só morresse por mim, por você, quando a gente fizesse a coisa certa? Você faz o bem pro filho, faz o bem pro marido, porque você está se submetendo a Deus. E aí a carne não quer, a carne não tem sentimento, o amor esfriou, mas você está em obediência. Então, mas isso não é um convencimento de práticas. Eu vou fazer. Tem que sentar com as palavras de Deus. Tem que conversar com o Espírito Santo. Tem que dizer para ele: eu não quero fazer, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E ele te dirigir nas palavras de Deus. Porque ele vai, porque Deus quer salvar a alma destes. Quer te dar uma experiência que a gente só sabe quando a gente perdoa, quando a gente libera. E aí a gente vê os resultados. Isaías 53 fala, né? Fala que Jesus viria, o resultado da sua entrega, a sua prole, a sua descendência, a sua posteridade. Eu e você. Eu e você. Então o Espírito Santo, ele levava a mim a conversar ali. Ele dizia: foi Deus que te salvou, foi Deus que te deu essa mente. Claro que existe um esforço nosso. Por exemplo, eu nunca experimentei maconha. De repente você tem esse vício. Então ouça testemunho de pessoas que têm esse vício e foram libertas, como foi o processo, porque Deus, ele tem paciência com você. Me diz também o Espírito Santo de pornografia. Então, se você tem problema com isso, veja pessoas que foram libertas nessa área. Então, as experiências que Deus me deu, que Deus me libertou, podem não ser igual a que você está passando, mas Deus te escolheu neste caminho, esse caminho que você está,
e que ele vai usar este processo para que outros que estão neste mesmo lugar possam também ser salvos. Então, Moisés estava no Egito, Deus o mandou de volta para o Egito e salvou a outros que estavam neste lugar. Então, você está nesse processo, sendo liberto, sendo salvo, para depois mesmo, neste lugar, outros que estão neste lugar, que hoje você está também, sejam salvos e sejam livres também. Então, eu conheço alguns processos. Deus vai te dar experiência com outros processos. Não é como a mulher de Samaria ia falar com as pessoas de Samaria se ela não estivesse em Samaria. Não podemos questionar onde estamos, porque Deus está no controle antes mesmo de nós chegarmos ao ventre. Ele sabia exatamente aonde eu e você estaria, em que família nasceria, o que passaríamos, mas ele também já sabia o final. Qual era o final? Salvação. Ele deu o livramento, a qual eu e você pode escolher uma nova maneira de viver, um novo nascimento, não o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito. Então a palavra continua: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, se converter, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, da nossa maneira de viver, a nossa alma será salva. E olha o que as palavras de Deus diz. Olha, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Aleluia. Não é seu irmão, não é seus familiares, não é ninguém. É Deus que está dizendo: se converteu, se arrependeu, mudou, abandonou essa maneira de viver, esses maus caminhos, os atos, as práticas, os hábitos de injustiça. Olha o que Deus está falando. De todas as transgressões, de todas que cometeu, que praticou, que executou, não haverá lembrança contra ele. Eu não sei quem lembra, eu não sei quem fala, eu não sei quem te acusa, mas é o adversário que quer que você continue acreditando no seu interior que existe culpa e que existe condenação, me diz o Senhor. Porém eu, Senhor, estou te dizendo a você que se converteu e que se arrependeu e que abandonou e está seguindo um caminho, não um caminho da carne, mas um caminho dirigido pelo Espírito Santo, que não há lembrança, não há lembrança, não há lembrança contra você, te diz o Senhor. Pela sua justiça, retidão moral e espiritual em todas as áreas e relações que praticou, viverá. A tua alma viverá. E ele fala lá, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viverei. Lá no 27 diz assim, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando juízo e a justiça, é porque esse óculos não é meu, aí ele para perto fica, eu não consigo ver direito. Conservará a sua alma em vida. Mas convertendo-se o ímpio, se convertendo, é um convencimento interno. É por isso que a prática de passar tempo com as palavras de Deus e ali o Espírito Santo conversa com você, convencendo você a fazer as mudanças, a abandonar essa maneira de viver, esses hábitos. Então, se convertendo-se o ímpio é uma condição, né? O ímpio é uma escolha, então. O ímpio da sua impiedade que cometeu, passado,
e praticando, ou seja, atual, convertendo-se o ímpio daquilo que cometeu, da impiedade. Então, se convertendo do passado, então vai adotar uma nova maneira de viver, uma condição, ele tem que escolher. E praticando, ou seja, e agora praticar o juízo e a justiça, conservará a sua alma em vida. Conservará a sua alma em vida, nos diz o Senhor. Vai proteger a sua alma em vida, porque agora está praticando, tem uma maneira de viver do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus, gerando a vontade de Deus em mim e você. Então, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Então a mãe, o pai, o pastor, o sacerdote, eu não sei, não protegeu você. Mas Deus está dizendo, é eu que sou o teu protetor. Os teus irmãos, eles podem errar, eles continuam a ser carne. Então eles podem fazer escolhas erradas, mas eu, Senhor, não deixei de te proteger, porque teu pai e tua mãe não te protegeu, porque teu marido não te protegeu. Eu não sei quem não te protegeu, mas Deus está dizendo, e é esse pensamento que nós devemos internalizar. Ele é o meu Deus e Ele é o meu protetor. Então alguém pode decidir te abandonar hoje, mas Deus continua te protegendo do maligno. Existe uma oração de Jesus sobre mim e sobre você. Então, eu sou o teu fiel amigo, na alegria e na dor. Ou porque, ouça o que Deus está falando, tu te entristece. Olha o que ele diz. Alegra o teu coração, alegra o teu interior, te lembras, traga a memória, tá vendo? Que eu ainda te amo. Se você viu os vídeos anteriores, o amor por você de Deus é eterno. Eu te amei eternamente, diz o Senhor. Mas aí o louvor tá dizendo, te lembra, então é você que lembra. Deus me ama, Deus me ama, Deus é o meu Pai. Sou eu quem te tomo pela tua mão. Então, se alguém soltou a tua mão, alguém que te confiava, alguém a qual você fez uma aliança, a qual você criou expectativa, mas agora soltou a sua mão. Mas Deus não soltou. Ele te toma pela mão. Então, ele continua dizendo, pela tua mão. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu gosto desse versículo que está lá em Isaías 43, porque ele diz, se pelo fogo os passares, então as provas, as muitas provas. E quando fala das águas, eu lembro do muito choro. Eu já estive em muito choro, mas elas não me fizeram se afogar. Elas não me afogaram. Por quê? Porque Deus estava comigo. Ele está comigo. Ele sempre estará comigo. Então veja, eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Então, quem te escolheu? Ele está dizendo, eu te escolhi. Isaías 43 diz, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou,
Ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Quem te resgatou? Deus. Eu o chamei pelo nome. Deus conhece teu nome. Você é meu. Então você pode saber em quem você não pertence. Eu não sei a que eu pertenço, eu não sei. Fale com a sua alma. Eu pertenço a Deus. A sua alma é de Deus. Nós lemos nesse capítulo de Ezequiel 18, onde Deus diz que as almas é minha. O próprio Deus dizendo, a sua alma é dele. Quando fala do momento, da circunstância, você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Deus deu Jesus em troca de você. Então aqui as palavras, ele tá com você, então é algo que nós devemos lembrar, como diz a canção. Te lembras que eu ainda te amo, eu não deixei de te amar. Você ainda é um escolhido, ainda é uma escolhida. Deus te escolheu e Ele quer que Jesus ressuscite a mim e a você no último dia. Ele não quer que Jesus nos perca, a nós que Ele deu para Jesus. Então, muitas vezes nas horas de angústia, tu chegastes a dizer assim: Deus não está me vendo, parece que é chegado meu fim. Oh, não temas, porque eu sou contigo. Tá vendo? Onde andares, contigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Tá vendo? É Ele. Tuas iniquidades e dos teus pecados eu não me lembrarei. Aonde você andar, aonde você passar, o Senhor está dizendo: eu estou com você. Volte para mim. E as palavras de Deus para encerrar, em Ezequiel 37, o Senhor diz: diga ao meu povo. Em Ezequiel 37, 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem. Se eles estão falando, é porque eles estão pensando. É o que sua mente está gerando. Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo. Você não deixou de ser povo de Deus. Você pode ter deixado de ser querido por alguém, acolhido por alguém, por alguma igreja, por alguém, eu não sei. Eu não sei. Agora, lembrando, me diz o Espírito Santo, que é algo que o Espírito Santo abre a visão e mostra. Não é algo que você, eu fui rejeitada. É algo que o Espírito Santo te mostra, porque a nossa carne, ela também gera pensamentos que não é verdade. Você pode estar acreditando que alguém está te rejeitando e não é isso. A não ser que o Espírito Santo te mostre e te dê sinais de desprezo, de rejeição, de oposição, porque Ele nos mostra, Ele nos diz. Então você está consciente e isso machuca. Mas Deus está dizendo: ó meu povo, não deixou de ser povo dele. Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Os seus túmulos. Trarei vocês
de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, ele vai abrir e vai fazer sair processos. Vocês, meu povo, olha ele dizendo, meu povo, vocês são meus. Saberão que eu sou o Senhor. Porém, meu espírito em vocês e vocês viverão. Então, a carne que está morta, enterrada, que está sem vida em um túmulo, o que a palavra de Deus está dizendo? Porém, ele vai pôr dentro o que? O espírito dele, e vocês então vai o que? Viver. E vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus só não falou, como ele está dizendo, falei e fiz. Falei e fiz. Deus continua operando, realizando a sua obra, mas que não sejamos eu e você a condenar as almas. Elas escolherão o seu modo de viver e o próprio Deus é quem vai lançar no fogo e é quem vai fazer esse julgamento e vai lançar e a outros não vai lançar. Eu não estou lembrando muito bem a palavra agora, não é? Mas eu acredito que é ele que diz que arranca. Eu acho que é João 15 que fala que é ele que arranca e lança no fogo. Mas as pessoas têm a oportunidade de escolherem em Deus uma nova vida. É isso, é João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. A palavra é exata, é Deus quem corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, as palavras de Deus diz para mim e para você. Claro que o Espírito Santo, ele exorta, ele diz, como Pedro falou ali para Ananias e Safira, o interior de vocês está cheio de mentiras. Então, e nós devemos exortar os nossos irmãos a sair, a abandonar o pecado, a não voltarem para o pecado, a submissão da carne, mas tudo dirigido pelo Espírito, não algo que é gerado da carne. E o cérebro, ele gera pensamentos próprios, mas tenha certeza, se quem está falando é você ou se quem está falando é o Espírito Santo de Deus. Porque em Isaías 11 fala para mim e para você que nós não iremos mais andar pelo que vemos e nem para aquilo que é trazido aos nossos ouvidos, mas pelo conselho do Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você. Então tenha esses pensamentos dentro da sua alma, do seu interior, de Deus sobre você. De Deus sobre você. E se você está num lugar de muito choro, de muitas lágrimas, abra a palavra de Deus, passe tempo de qualidade com as palavras de Deus e ouça o que Deus fala de você. E todos esses pensamentos de engano, todas essas mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo, não é o que Deus pensa. E será destruído se você crer naquilo que as palavras de Deus irá falar ao teu respeito, irá revelar de Deus ao teu respeito, te diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.